Quem aqui já foi batizado com fogo do Espírito Santo? Dá só um sinalzinho com a mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. No dia que você foi batizado com fogo do Espírito Santo, você lembrou dos seus boletos? Lembrou? No dia que você foi batizado com fogo do Espírito Santo, você lembrou que a lombar estava doendo? Lembrou? Sim ou não? Mas você não estava pulando lá, oh glória a Jesus, mas a lombar estava doendo. No dia que você foi batizado com o Espírito Santo, você lembrou se você estava rouco? Você lembrou se você estava doente? Você lembrou se você estava liso, derrubado? Se alguém passasse perto de você, escorregava de tão liso que você estava. Lembrou? Lembrou das dores da vida? Aleluia. Quando o Espírito Santo ele toma de conta do nosso coração, ele preenche o nosso corpo, irmão, é uma alegria indizível. Fala assim, não existe provação que o Espírito Santo não faça você suportar. Fala para ele, você aguenta, você consegue suportar. O Espírito Santo te faz forte, te faz capaz, te faz cheio de autoridade de Deus. Primeira coisa, ele te faz suportar, tu aguenta. E a segunda, pastor Gabriel, ele faz você vencer. Vamos ler alguns versículos. A minha Bíblia aqui é a Nova Almeida atualizada, e diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí agora eu gostaria que você fosse lá para o verso 14. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E o verso 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai, eu oro, te agradeço, te louvo, Jesus, por mais uma oportunidade de estar aqui falando da tua palavra. Que teu Espírito Santo nos dê de presente aquela palavra rema, e que seja muito mais do que simplesmente doutrina, Jesus, seja muito mais do que simplesmente ensino. Mas eu quero pedir que nesse momento o teu Espírito Santo dê aquela aplicação patenteada, específica a respeito de cada ensino no coração de cada um. É isso que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. A igreja diz: não poderia de maneira nenhuma encerrar sobre o trabalhar do Espírito Santo sem falar do batismo com fogo, que é uma experiência diferente. Nas últimas semanas a gente estava falando e focando a nossa mensagem sobre a experiência que todos têm do Espírito Santo, que é o quê? Quando a gente começa a ver que o Espírito Santo expõe a nossa carência de Deus, a gente entende que o Espírito Santo ele trabalha desde o momento que eu sou um pecador, no processo da salvação, trabalha na igreja até o momento que ele vai entregar Jesus à igreja.
quem vai arrebatar a igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem vai arrebatar a igreja não é Cristo, é o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina, eu até estava comentando isso com Thaisa e com a Adriana hoje. A gente estava conversando sobre isso. Jesus Cristo vai pousar nos ares e o Espírito Santo vai nos entregar a Ele. Ali o Espírito Santo vai consumar o ministério dele, nos entregando perfeitos a Jesus Cristo. Mas até lá tem todo o ministério do Espírito Santo. A gente falou na semana passada, está aí no esboço, vendo que o Espírito Santo, primeiro, ele expõe a nossa carência de Deus. Você vê no filho pródigo, em Lucas capítulo 15, verso de número 17, o filho pródigo caiu em si. Esse cair em si não é de você. Esse cair em si, todo mundo que está aqui, desde o pequenininho até o maior, desde o jovem até o idoso, um dia já caiu em si. Esse cair em si é quando você se depara que dentro de você tem um buraco desse tamanho, que não pode ser preenchido com dinheiro, que não pode ser preenchido com amigos, que não pode ser preenchido com colegas, com cargo, com posição social. É o cair em si. Logo que o Espírito Santo opera, ele dá esse toque: ei, está faltando algo em você. Aí esse mesmo Espírito Santo que mostra que está faltando algo, ele faz a segunda coisa: ele nos atrai para Cristo. Você sabe qual é a coisa mais linda do Espírito Santo? Ele não fala que está faltando sem poder te dar. Você já teve aquele seu amigo que diz: está faltando isso, mas ele não lhe dá isso? Já teve alguém, rapaz, quando a gente estava construindo na casa do pai, construindo as coisas da igreja, chegava a pessoa, olhava e dizia: está faltando isso aqui, né? Aí pai olhava, eu olhava e dizia: está faltando. A gente pensando que ele ia dar. Faltando porcelanato, faltando a cerâmica. Pastor, está faltando um bebedouro industrial lá na casa do pai, para a gente poder fazer o retiro, fazer as coisas lá, uma bênção. Eu disse: está faltando, né, irmão? Aí eu já esperando, será que ele irá prover de novo? Aí eu disse: está faltando, meu irmão. Aí eu já esperando, ele disse: vamos orar para Deus mandar, né? Aí sai. Então o Espírito Santo não faz isso. Ele mostra a carência, mas ele já mostra também a resposta. Quando a gente viu nas semanas passadas, falando em Atos capítulo 16, quando o Espírito Santo atraiu o coração de Lídia para ouvir a mensagem de Paulo. O Espírito Santo atrai o pecador para a mensagem da salvação. Glória a Deus por isso. Depois ele convence do pecado. Em João capítulo 16, verso 8, diz que esse Espírito testifica, comprova, convence do pecado. Ou seja, olha as etapas. Ele mostra que tem uma carência, ele mostra que a resposta é Jesus, e ele faz com que você receba perdão de pecados, lhe convencendo que você está errado e lhe batizando para a igreja. Essa é a primeira etapa que a gente falou até hoje. E após isso, pastor Gabriel, logo após a gente poder viver em paz, logo após a gente poder estar na igreja, olha para a pessoa que Jesus colocou do seu lado e fala assim: tem algo mais para você. Olha no fundo do olhinho dela e fala assim: o Espírito Santo de Deus tem algo além para a sua vida. Tem uma experiência nova, uma experiência inédita, tem algo maravilhoso reservado em Deus para essa igreja, para essa família, pelo Espírito Santo. Muita gente pensa que a salvação é o fim, mas não é, é o começo. E sabe qual é o erro de 99,9% da igreja cristã? Ela pensa: aceitei Jesus e acabou. Aceitei Jesus, estou salvo, minha salvação está garantida e ponto final. Pastor Gabriel, pastor Chico, Marco Antônio, pastor Atos, pastor Rubens, Ângela, pastora Jossanete, Neguinha, que se vire para conseguir mais crente, que se vire para orar pelos outros e operar milagre, que se vire para ensinar a palavra. Eles são pastor, nós pagamos dízimo para eles fazer isso mesmo, é obrigação de vocês. Tem muita gente que pensa assim, é muita. Mas o problema é o seguinte, a gente já falou isso algumas semanas atrás, que não é a obra de Deus que precisa que você faça, é você que precisa fazer a obra de Deus. Uma coisa que eu aprendi claramente desde que eu era novo convertido, culpa de pai, ele me ensinou isso. Sempre quando eu estava meio galo, às vezes a gente é ovelha, nós somos ovelha, mas aqui a gente quer dar uma de galo. E quando eu estava meio galo, o pai chegava e dizia: meu filho, ninguém é insubstituível na obra de Deus. Aí eu
Como assim, pai? Disse: ó, eu não adulo ninguém para servir a Deus. Quem quiser servir a Deus, que sirva. Quem quiser Jesus, que queira. Jesus não precisa de ninguém não. Se você não quiser, outro vai e se levanta. Você não disse isso para mim várias vezes? Mas é pura verdade. A gente com a igreja bem pequenininha, um corpo de obreiros conduzido incrivelmente por 3 pessoas: pastor Chico Chagas, pastora Jossanete e Gabriel, que na época não era nem pastor não, era o corpo de obreiros da Pão da Vida. E a gente queria trazer pessoas para servir. E pai sempre diz: eu não adulo ninguém para servir a Deus. Então qual é essa concepção? Essa mentalidade de que eu só aceito Jesus e acabou é muito limitante. É desse tamanhozinho diante de um universo de possibilidades que você pode ter. Irmão, quando eu olho a respeito de como é bom servir a Jesus, é uma gratidão no coração que não explica por palavras. Tem crente aqui na igreja que eu vi com os meus olhos aceitar Jesus aqui nesse púlpito, ser discipulado, participar do encontro com Deus, descer as águas, ser consagrado e hoje está pregando e sendo uma bênção para Jesus. Meu irmão, não tem nada que pague isso. É uma coisa, é um sentimento no coração de eu estou fazendo a coisa certa. E eu oro para que cada um de vocês tenha essa experiência de ter seus filhos na fé, de ter as pessoas que você vai discipular, porque eu e o pastor Chico, a gente não pode discipular todo mundo. Então, como é que eu vou ter essa capacidade para testemunhar, essa capacidade para ver a igreja crescer, essa capacidade para que tudo aconteça? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: Jesus sabia. Está muito baixo. Aponta o dedinho de profeta assim para ela e fala assim: Jesus sabia que você não era capaz. Por isso, diga para ele: por isso que ele enviou o Espírito Santo para fazer do incapaz capaz de fazer. Você pode dar um glória a Jesus por isso, meu irmão? Aleluia. Atos capítulo de número 2 é exatamente isso. Não é somente sobre a obra da salvação, é o próximo passo da igreja. A igreja tem o seu, você como igreja, você teve o seu processo de restauração, aceitou Jesus. Qual é o próximo passo? Ser enviado. Ser enviado. Eu quero enviar você para o Ceará, para se evangelizar nas obras lá. Você para o seu local de trabalho. A senhora lá para o salão, fazendo as unhas lá, e na hora que você passar o pincel, a pessoa se arrupiar todinha, pensar que é o Espírito Santo tocando ela. Isso só acontece com o batismo no Espírito Santo. A igreja já tinha começado. Olha só que interessante. Atos capítulo 1 é antes do batismo do Espírito Santo, sim ou não? O batismo com fogo, eu estou falando hoje de batismo com fogo, revestimento de poder. Atos capítulo 1 não foi antes disso? Sim ou não? Atos 1 já tinha a igreja. Ora, teve até eleição de apóstolo. Já tinha a igreja, já tinha uma reunião, já tinha uma assembleia. Só que para a igreja, crescer, para a igreja realmente crescer e deslanchar, e realmente engatar na marcha e ser o que é hoje, Atos 2 era necessário. Se ficasse somente em Atos 1, a igreja de Jesus não seria o que ela é hoje. Como assim, pastor Gabriel? A igreja de Atos 1 era uma igreja litúrgica. O que é uma igreja litúrgica? Ora, eles estavam preocupados com o cargo, preocupados em preencher o cargo de Judas, que era o traidor. Eles estavam preocupados em se juntar e ficar esperando. É uma igreja que se junta para esperar. E durante muito tempo a igreja fez isso, se junta para esperar. Eles estavam esperando a volta, aliás, a vinda do Espírito Santo. E muitas igrejas hoje esperam a volta de Jesus. Funciona como a igreja de Atos 1. Pastor Gabriel, não estou entendendo. Atos 1 é uma igreja que está trancafiada dentro de 4 paredes, esperando alguma coisa extraordinária acontecer. Só que tem muita gente, muitas igrejas, e eu coloco a Pão da Vida já para não ser como ela, já é uma bronca já para a gente não seguir esse modelo, de ser uma igreja que é voltada para dentro de 4 paredes, esperando a manifestação de alguma coisa. Só que Atos 2 é quando realmente a igreja sai de dentro das paredes.
Eu vou falar já já um pouco mais sobre as evidências do Espírito Santo, mas em relação às evidências do Espírito Santo, ele te tira da sua cadeira. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quando você for, fala assim, quando você for, e não se, diga, quando você for cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar assim na sua mão, pega na mão dessa pessoa, é pegar assim na sua mão, levantar você da cadeira, tirar você desse templo e fazer você ganhar Mossoró todinha para Jesus Cristo de Nazaré. A igreja era reclusa, irmão, era ali, todo mundo. Aí vem Atos 2. Aí quando veio Atos 2, aí não, irmão, aí foi para pouco, viu? Aí foi pedaço de incrédulo, pedaço para tudo que é canto, rapaz, uma bênção. Perdeu o juízo. Eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha 14 anos de idade. Desde para lá não tenho mais juízo não. Eu penso que eu passaria facilmente em qualquer psicoteste até 13 anos de idade. Mas com 14 anos eu fui batizado com o fogo do Espírito Santo, irmão. Eu fiquei doido. Eu lembro que eu li a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Só queria saber de Jesus. Mas já já eu conto mais sobre esse testemunho. O batismo com fogo do Espírito Santo é justamente esse revestimento de poder. E como a gente gosta de dicionário, de definição, eu coloquei aí no nosso estudo uma definição bem quadradinha para que você pudesse entender. É compreendido com o batismo do fogo do Espírito Santo o momento em que o Espírito derrama de uma autoridade sobrenatural sobre os filhos de Deus. É um momento em que o Espírito Santo chega e derrama. Você já é crente, você já aceitou Jesus, só que agora não é somente ser de Cristo, você vai ter poder de Deus. Imagina você contar com o poder do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, com o poder de Jesus. É o momento em que ele chega e derrama, pega poder. Aí tem um propósito. Esse poder, essa capacitação, ela nos impulsiona, ela nos obriga, ela arde em nosso coração. Para quê, pastor Gabriel? Para testemunhar da grande salvação que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, eu já digo agora, todo o fogo do Espírito Santo, todo derramado de poder, que não tem como objetivo glorificar Jesus Cristo e atrair pessoas para a salvação, é fogo de palha, não é fogo do Espírito. Fogo, 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 que não se traduz em um testemunho do que Cristo faz, do que Cristo é e da obra da salvação da cruz, é fogo de palha. Muitos movimentos neopentecostais têm esse tipo de fogo. Qual tipo de fogo? Aquele que a igreja se alegra. Eu vou falar de alegria já já. Daquele que a igreja pula, que a igreja roda, que a igreja, menino, dá mortal para trás, pendura. Esses dias eu vi um vídeo na internet de um pastor subindo, não sei se era pastor, mas tá de paletó, de um cara de uma igreja subindo no pilar e fazendo um pica-pau no pilar da igreja. Eu fiquei, meu Deus, unção do pica-pau, Jesus. Eita, misericórdia. É um fogo que não se traduz no objetivo da Bíblia. Por quê, pastor Gabriel? O que esse fogo se enquadra nos parâmetros de Atos 2? Desde que a gente começou a ensinar sobre o Espírito Santo, eu disse, a regra de fé é essa daqui. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é como eu me sinto, como eu vejo Deus agindo. Não é. É o que está aqui, irmão. Passou disso daqui é procedência maligna. O problema de muitos é que vai muito pela experiência, pela euforia e tal e tal. Se a gente começar uma música encabulada aqui, começar a agitar vocês, e vem toda aquela manipulação, gente, o Espírito Santo aqui, ele quer pegar você, tal e tal e tal e tal. Tem muita gente que se contagia pelo emocionalismo do mesmo e vai na onda. Não é algo genuíno. Então, o Espírito Santo, ele arde em nosso coração com um propósito. Ele desenvolve sempre, sabe, a sensação de missão. Que missão? Cooperar para que as pessoas tenham a sua salvação em Cristo Jesus, e cooperar também para que eu possa viver em santidade na presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você percebe que o batismo com fogo do Espírito Santo, o revestimento de poder, ele tem um propósito muito bem definido. Ele é para a expansão do reino. Não é para a expansão de crente, não é para você ficar todo inchado e porque tem dom. É para a expansão do reino. Eu quero falar agora um pouquinho
sobre verdades e mentiras em relação ao batismo com fogo do Espírito Santo. Primeira coisa, todos podem ser batizados, pastor Gabriel? Todas as pessoas podem? Alguns dizem que não, mas sim, todos podem. Quando você pega Atos capítulo de número 1, se você desejar abrir a sua Bíblia, nos versos de número 3, Jesus Cristo deu uma ordenança à igreja. Ele falou o seguinte: depois de ter padecido, Atos 1 e 3, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, comendo com eles. Deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Esse batismo do Espírito Santo aqui é o revestimento de poder. Eles aqui já haviam recebido o Espírito Santo, mas não tinham sido batizados. Lembra que na semana passada, os que estavam aqui, eu usei o texto de João 20, quando Jesus Cristo disse: receba o Espírito Santo. Você lembra disso? João 20, está 2 capítulos atrás. Jesus Cristo chega para os apóstolos e diz: recebam o Espírito Santo. Agora em Atos 1 ele diz: fique aqui até que você seja batizado. Duas experiências diferentes que devem ser vividas pela igreja, vividas por toda a igreja, aquele que busca. E aí a gente pode também usar outro texto. Por exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Lá no verso de número 4, 1 Coríntios, capítulo número 12, verso de número 4, a Bíblia diz assim, eu vou ler para a gente ganhar tempo: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em... Não é eu que está dizendo, é a Bíblia. Está falando de quê? De dons, né? Sim ou não? Os dons vêm com o batismo do fogo do Espírito Santo. Aí quando eu olho aqui, ó, dons diversos, o Espírito é o mesmo, diversidade de serviços, o Senhor é o mesmo, diversidade de obras e realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A Bíblia não limita as pessoas que vão ser batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Não limita. É bem verdade que uns são batizados antes do que outros, e cheios do Espírito Santo antes do que outros. Pastor Gabriel, por que isso acontece? Irmão, se a gente for enumerar os fatores de que por que Deus age de uma maneira e de por que Deus age de outra, a gente vai ficar muito confuso. É melhor acreditar e continuar buscando. Quando a gente estava falando sobre o falar em línguas, eu disse: irmão, se você deseja, foi um irmão daqui da igreja, e ele disse: pastor, eu queria muito ter sido naquela noite, mas não foi. Será que Deus não quer negócio comigo? Aí eu usei uma analogia. Eu disse: uma pessoa que passa para concurso público passa de primeira, geralmente, sim ou não? Não. Tem um ou outro que é mais abençoado que passa de primeira em concurso. Uma pessoa que faz Enem para passar em medicina, via de regra, passa de primeira? Não. Faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, experiência, faz simulado, faz curso para passar. E mesmo assim se esforça muito e passa com muita dificuldade. Aí eu disse: se uma pessoa buscando coisas naturais daqui se esforça tanto e não desiste de primeira, porque a gente buscando o revestimento de poder vai desistir depois do primeiro culto de avivamento. A minha igreja, que eu aceitei Jesus, ela se movia muito nos dons. Pastor Chico Chagas lembra, a igreja Visão Missionária era uma igreja que tinha muito dom. Rapaz, era assim, a gente dava um pulo de uma cadeira, tinha um dom de cura, a pessoa curada na hora. O pessoal movia demais nos dons. E eu brinco que era uma coisa até que me adoecia, porque todos os jovens, e principalmente da panelinha que eu fazia parte, que eram os que eram mais apaixonados por Jesus, que a gente lia a Bíblia dentro e fora do culto, eles eram tudinho batizados no Espírito Santo e eu não era. E quando eu ia dar um pitaco, eles diziam: fica quieto aí, que você não é batizado no Espírito Santo não. Eu olhava e dizia: ô Jesus, quando chegar a minha vez, para eu calar a boca desses incrédulos. Os jovens, rapaz, a gente era louco por Jesus, rapaz. Pai lembra,
Terminava o culto, eu ia para dentro da D20 e ficava lendo a Bíblia. O jovem fazendo cachorrada na calçada da igreja, era ou não era? E eu ficava dentro do carro, trancado, lendo a Bíblia. Eu disse, eu quero aprender esse negócio é muito legal. E aí eu não era batizado. E eu lembro, rapaz, que eu orei tanto. Eu aceitei Jesus com 9 anos de idade, mas eu orei tanto. Fui batizado com 5 anos de crente. 5 anos depois que eu havia aceitado Jesus. De busca, de estudo, de lendo, de fazer no jejum, da maneira que eu sabia fazer. Não era muito certa, mas da maneira que eu sabia fazer, das orações que eu podia. Culto de avivamento, lá estava eu. Consagração para batismo, lá estava eu. Estava em tudo que era canto. Não podia ver alguém derramando um óleo do carro, que eu já ficava embaixo. Vai que seja do Espírito Santo. Era ansiedade. Mas eu lembro, rapaz, é inesquecível. Jesus é tão bom que no dia 15 de fevereiro de 2014, Pastor Gabriel, por que você não esquece? Porque foi o dia do meu aniversário. No dia 15 de fevereiro de 2014, eu tinha acabado de sair de um cursinho que eu fazia na época na Conveste, um curso preparatório para o IFRN. Ângela pegou eu num sábado, levou, disse, Gabriel, eu morrendo de fome, padecendo, tinha passado a manhã lá, não tinha lanchado, queria almoçar. E Ângela disse, vamos ali passar na casa de uns irmãos. Se você pegar carona com a pastora Ângela, vá alimentado. É ou não é? Pastora Jossanete, quando pega carona com Ângela, ela já diz, Ângela, vá direto ao ponto. Porque pensa numa mulher, rapaz, abençoada. Valeu a pena. Ela diz, vamos passar ali na casa dos irmãos, a gente fazer uma oração. Aí eu peguei e disse, eu queria tanto almoçar. Ela disse, vamos, vai ser rapidinho. Aí eu já conhecia o vaso de Deus. Quando ela pegava assim, irmã, ela só devolvia depois de umas 6 horas. Eu pronto, vou chegar em casa de noite. Tá bom, já jejuei antes, hoje vai ser mais um dia. E a gente foi para a casa dos irmãos, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Deus toma o irmão lá, irmão Jarilson. Deus toma o irmão Jarilson e disse, Gabriel, Deus tem um negócio para você essa tarde. Eu falei, será que é um almoço? E eu disse, é o quê? Ele pegou e disse, Deus quer batizar você com fogo do Espírito Santo essa tarde. Eu tinha saído da Conveste 11h30. Isso já era 4 horas da tarde. Eu já estava quase dizendo, Jesus, desça logo porque eu estou morrendo de fome. E a gente começou a orar, e o suor começou a descer. Oração demorada, viu, irmão? Eu lembro que aqui, quando eu orei pela Adriana Carina, pela ser cheia do Espírito Santo, foi 2 minutos. Eu orei, ministrei 2 palavrinhas, ela pá, foi batizada com o Espírito Santo. Mas eu lá, irmão, orando. Aí ele está sentindo alguma coisa? Eu falei, está sentindo alguma coisa? Tem certeza, Gabriel, que você não está sentindo nada? Eu falei, só fome. E ele disse, começa a dar glória a Deus. Eu falei, tá certo. Glória a Deus, glória a Deus. Ele disse, dá glória com força, rapaz. Aí eu comecei, eu digo, eu vou logo dar glória aqui, porque ele só vai me liberar quando o negócio acontecer. Eu disse, Jesus, eu vou. E comecei, eu quero. Aí ela era orando por mim e a esposa orando por Ângela. E orando, eu sei que oração vai, oração vem. Já entardecendo, indo-se embora. Não der fé, meu irmão, uma presença de Deus tomou conta daquele lugar. E eu lembro que eu comecei a dar uma rajada de língua. Eu arregalei assim os olhos para Jarilson. É assim, é? Xaramandacantarabaxuri andarabadabacanta. Ele arregalou os olhos e falou, é desse jeito. Eu pá. Tudo doido, irmão. Ângela não recebeu nesse dia não, recebeu depois. Bem depois, acho que era castigo porque ela me deixou com fome. Não custava nada ter lanchado antes de ir, mas por que eu estou dizendo isso? A partir desse momento eu comecei a ser impulsionado a pregar o Evangelho. Eu já queria pregar a palavra, só que agora eu não queria só pregar. Eu queria que as pessoas tivessem uma experiência genuína com Jesus. Pastor Gabriel, por que você está querendo dizer isso? Nós estamos dentro da pergunta que se é para todos. É para todos. Agora, a maioria das pessoas, depois de um certo tempo, desiste da busca. Eu posso usar o exemplo aqui de Adriana. Ela não está aqui, mas se ela tivesse, ela ia me deixar usar o testemunho dela. A Adriana fazia 8 anos que era crente, com mais uns 30 que ela tinha na Batista. 30 brincadeira, viu, Adriana? Ela está assistindo. Não sei quanto era na Batista não, mas a Adriana não é tão velha não.
E ela disse, nunca tinha sido batizada, queria tanto ser, já tinha feito campanha de 21, de 32, de 40 por 48, 24 por 24, estava quase um folga-folga para buscar o Espírito Santo, e nada, jejum por cima de jejum e tal. Ela disse, já sei, não é para mim, Deus não quer isso para mim. Quando a gente começou a falar um ensino sobre o falar em línguas, e ressaltando a importância disso, ela começou a endoidar e disse, eu quero. E eu lembro, Thaisa vai lembrar até hoje, de uma quinta-feira, de uma quarta-feira, estava eu, Thaisa, Adriano e Manu lá na rádio. Eu falei, nós vamos jejuar para que você seja batizada. Foi ou não foi, Thaisa? Não tinha ensinado ainda sobre o jejum. Thaisa nesse dia passou mal, foi pro PA jejuando por Adriana. Eu sei que a gente fez o jejum na quinta-feira. 7 exatamente dias depois, na quarta, Adriana foi batizada com o Espírito Santo. Está aí doida por Jesus mais do que nunca. Pastor Gabriel, por que você está querendo dizer isso? É para todo mundo. É de interesse de Jesus te encher do Espírito Santo. Mas é de interesse de Jesus que você manifeste uma busca por isso, que você manifeste interesse. O batismo do Espírito Santo acontece quando o nosso interesse está 100% voltado em ser cheio dele. Enquanto a gente tiver com discussão boba, com pensamentos aleatórios, o Espírito Santo não chega não. Ele não chega. Enquanto a gente estiver preocupado, sabe, 8h44, o pastor Gabriel não terminou ainda, o que é que eu vou jantar? Enquanto a gente não estiver focado na busca de maneira séria, com foco no propósito, entrar de cabeça, sabe, nisso, ele não vem. O Espírito Santo, ele supre uma fome genuína pela presença de Jesus Cristo. Quando seu coração estiver ansioso, encabulado, desejando ele mais do que todas as coisas, aí o Espírito Santo diz, agora eu vou derramar. Então, é uma busca que é marcada por perseverança, mas é para todo mundo. Segundo, o batismo com fogo do Espírito Santo é requisito para a salvação ou outro sacramento da igreja, como batizar nas águas, cear, ser discipulado? O que é que vocês acham? Sim ou não? O batismo com fogo do Espírito Santo é necessário para a salvação? Sim ou não? Não. Por que, pastor Gabriel? O batismo com fogo do Espírito Santo, ele é para exercer ministério. É para que o crente se capacite para levar a mensagem de Deus. Se você não tem interesse em evangelizar a sua casa, ensinar a palavra, ser usado no mercado, ser usado na loja, ser usado onde você chegar, não tem para quê. Deus, ele não dá poder de fogo à toa não. Um exemplo que eu dei sobre isso, a gente estava falando, não lembro qual quinta-feira foi, mas eu disse, os países, eles têm armas somente para se ameaçar. Os Estados Unidos têm não sei quantas mil ogivas nucleares. A Rússia tem não sei mais quantas ogivas nucleares. A Coreia do Norte tem não sei quantas. Isso é uma arma que provavelmente nós esperamos que eles nunca usem. E eles têm somente para ficar se ameaçando. É um jogo de estratégia, uma guerra fria. Que eles ficam dizendo, eu tenho isso daqui, não quero usar, então não mexa comigo. Muitas vezes o crente encara o dom, o batismo do Espírito Santo como isso. Eu tenho isso daqui, Satanás, não me encara não. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Você não venha para cá não mexa com a minha família não. Estou quieto aqui na minha, você fica quieto aí na sua. E digo, Satanás nem mexe com um crente que não faz nada, porque para ele é um zero à esquerda, não faz diferença não. Um crente que não faz nada, que não evangeliza, que não ora, que não faz jejum, que não paga o preço, qual é a influência desse crente no reino espiritual? Nada. Vem para a igreja, esquenta o banco, deixa a cadeira bem quentinha. Quando Netinha vai arrumar a igreja, a cadeira ainda está quente. Só isso. Qual é a diferença no reino espiritual palpável? Nada. Não tem muitas tribulações, a vida dele é assim, olha. Ele está um zumbi, está semi-morto. Uma hora cai. Quando a vida está muito reta, eu falei na quinta-feira passada que o Espírito Santo, ele não gosta de nada parado não. O Espírito Santo, ele sempre está nos impulsionando a ir mais fundo. Às vezes a água está dando aqui na garganta e você diz, eu vou me afogar, Jesus. Aí o Espírito Santo diz, eu quero é que você se afogue, que você mergulhe, que você beba da água, que você seja cheio, até transbordar. É um negócio que ele vai lhe impulsionando a viver mais. Profundidade, tal e tal e tal.
se nós não estamos interessados em uma vida de busca, de usar esse poder, o Senhor também não vai nos dar. E tem problema isso? Tem igrejas que não acreditam na continuidade dos dons. Exemplo disso, quando eu falo isso, não falo ofendendo as igrejas, é o que eles acreditam. Eles vão ser salvos. Igrejas tradicionais como a Batista, igrejas como a Presbiteriana, igrejas como o Adventismo do Sétimo Dia, são igrejas que acreditam em Jesus como único e verdadeiro Salvador, que desempenham a missão da maneira deles, mas a respeito de dom de cura, dom de visão, falar em línguas, interpretação, os dons do Espírito Santo, eles não acreditam, acham que era só para aqui e acabou-se. Eles serão salvos? Sim. Não vão ser condenados. A gente tem uma postura de que, a respeito do que é essencial, não discordamos, mas daquilo que é secundário, daquilo que vem depois, a gente tem paciência e tem modelo, a gente vai ponderando. Mas aqui, agora olha para cá, aqui você está numa igreja pentecostal, que acredita no mover real do Espírito e na influência do Espírito Santo. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha no fundo do olhinho dela, olha para ela, não olha para mim agora não, e diga assim: você está numa igreja genuinamente, puramente pentecostal, que depende 100% do Espírito Santo, dos dons que Ele derrama sobre a igreja. Nós somos carentes de cura, somos carentes de revelação, somos carentes de profecia, carentes do falar em línguas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Os pentecostal, glória a Deus! Tem pentecostal que dá glória a Jesus aí, irmão? Então é a nossa qualidade. Vale ressaltar o seguinte: o que é que vale ressaltar? A gente precisa entender o seguinte: que não é porque temos dons ou que somos batizados com fogo que o mérito é nosso. Ora, a fome, quem dá a fome pela presença de Deus? O Espírito Santo. Quem é que dá o alimento pela presença de Deus? O Espírito Santo. Quem é que dá dom? Quem é que te ajuda a desenvolver o dom? O dom é seu ou é dele? Ele empresta a você. Se eu digo para o pastor Chico: pastor, eu vou lhe emprestar esse celular aqui, segura aqui, para o senhor fazer uma ligação para a pastora Jossanete, para ela deixar eu terminar de 9h10 o culto. Quando o senhor terminar essa ligação, o senhor me devolve. O celular é seu ou é meu pastor? É meu, mas se o senhor quiser eu lhe dou, você sabe que eu te amo. É a mesma coisa. O Espírito Santo chega para o crente que está aí do seu lado, chega para você e diz: meu filho, está aqui o meu dom, o meu poder. Eu quero que você ligue muitas pessoas no céu. Quando tiver todo mundo ligado no céu, aleluia, quando tiver todo mundo ligado no céu, aí você pode me devolver o dom. Paulo diz que quando nós chegarmos no céu, está lá em Coríntios 13, diz: não vai ter necessidade mais de dom. Por que é tão importante você entender isso? Quer ver, pedagogicamente, pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: o dom do Espírito Santo, fala, o poder do Espírito Santo é para usar aqui e agora, porque depois não vai mais precisar. Olha para ele, para esse crente, e diz: a hora de usar o poder é agora. Fala para ele: a hora de derramar poder sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu local de trabalho. A hora de ser cheio do Espírito Santo e derramar poder é agora. A hora é agora. Ah, vou esperar Jesus voltar para eu poder pregar. Vai pregar para quem? Vou evangelizar os anjos. Oxe, vou chegar lá e dizer: anjo, seja curado. Pera, não precisa. Não precisa não, irmão. A hora de usar o dom é agora. Então, o que é que eu digo isso? Não se exalte por ter dom, mas exalte a Cristo com o dom que Ele mesmo te deu. Amém? Terceiro, a evidência do batismo com fogo é o falar em línguas? Sim. Durante muito tempo, confesso aos irmãos que até já ensinei sobre, eu dizia que existiam outras evidências que poderiam transpor o falar em línguas. Como assim, pastor Gabriel? Compensar. A pessoa era batizada com fogo do Espírito Santo, evidenciando outra coisa, mas não precisava falar necessariamente em línguas. Mas eu percebi que biblicamente não é bem a verdade, porque quando você pega os exemplos, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, de Atos capítulo 2, está no seu estudo.
Atos 2 e 3, Atos 10 e 44, Atos 19 e 6, sempre que o Espírito Santo derramava poder, o falar em línguas era a primeira coisa que acontecia. E estudando sobre isso, eu percebi o seguinte: por que o falar em línguas é justamente a primeira evidência sobre o batismo do fogo do Espírito Santo? Porque o falar em línguas é orar no Espírito. Até você ser batizado com o fogo do Espírito Santo, você não tem ainda a capacidade de orar segundo o Espírito. Lembra quando eu ensinei sobre o falar em línguas, os irmãos que estavam? Eu disse que você pode orar com o seu coração. O que é oração no coração? Oração no pensamento. As pessoas pensam que orar no Espírito é orar pensando. Você está pensando aqui e está orando no Espírito. Não é. Essa é a oração mental, que é da alma, do coração, em pensamento. Você pode orar com o seu corpo. A boca faz parte do corpo, joelhos fazem parte do corpo, mãos levantadas fazem parte do corpo. Mas quando a Bíblia fala de orar no Espírito, é justamente o momento em que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então, a partir do momento é o seguinte: o revestimento de poder é um momento que você está muito alinhado com o Espírito Santo, que Ele toma a sua mão, que Ele toma seu pé, Ele toma seus ouvidos para ouvir os mistérios do reino de Deus, glória a Deus, aleluia. Ele toma seus olhos para te dar visão diferente a respeito das coisas. Ele toma seu corpo, mas também toma a sua boca. Ele toma a sua boca. Eu até falei que fofoqueiro não deve falar em língua estranha, porque é pecado. Então lembra que eu estava brincando? Eu digo, rapaz, essa boca de fogo ainda é do Espírito Santo. Não, isso aí é do cão. O falar em línguas é quando você entrega até os seus lábios para Jesus Cristo. Então pense comigo, se eu estou desenvolvendo uma relação íntima com o Espírito Santo, eu tenho que orar segundo Ele, sim ou não? Por isso que creio que o falar em línguas é evidência central. As bases bíblicas estão aí. Eu quero falar para vocês o que acontece conosco. Se você puder voltar para Atos 2, a gente não vai mais sair do livro de Atos, eu acho, mas Atos capítulo 2, a partir do verso de número 2, o que acontece conosco no momento do batismo com fogo do Espírito Santo? Primeira coisa que acontece: percepção espiritual. Atos 2 e 2 diz: de repente veio do céu um som, como vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam sentados. Faço uma pergunta para vocês: quem estava do lado de fora ouviu esse som? Não. Sentiu o vento soprar? Não. Quando o Espírito Santo, eu acho isso uma das coisas mais incríveis do trabalhar de Deus, meu querido evangelista Anderson, é a maneira particular como o Espírito Santo ministra as coisas. Daqui de cima é muito mais fácil da gente perceber, porque a gente está olhando assim. Às vezes está num culto e está um do lado do outro. De um lado o fogo queimando, a pessoa chorando, orando em língua, cheia de poder, e do outro lado acaba mais, não é? De um lado a pessoa, Jesus falar comigo, vidrada no culto de ensino, parece assim que eu estou devendo dinheiro a vocês, com os olhos grelados em mim, doido por aprender a palavra. Aí do outro lado, ó, o sapato de Everton é novo, ó. Glória a Deus. Bonito. Pastor chega, trocou de suspensório. Ô, suspensório bonito esse do pastor, cada vez mais lindo e mais formoso. Será que ele trouxe uma ovelhinha no carro? Deve ter trazido, sim. Ele não anda sem. Deve ter sido a ovelhinha negra, a pastora Jossanete. Não negra de ruim, mas porque a senhora é pretinha. Te amo, viu? Em nome de Jesus. De um lado acontece isso, sim ou não? A primeira coisa, quando tem um batismo do fogo do Espírito Santo, é que você fica ligado. Você fica com a percepção espiritual. Você fica atento, você fica compreensivo, você fica sensível. Não tem um culto em que Jesus não fale. Agora tem culto que você sai sem querer ouvir.
Não venha me dizer que Jesus não fala se a sua Bíblia está fechada, se seu coração está fechado. Não venha me dizer. Às vezes a percepção espiritual está lá todo travado e diz: Jesus não fala. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, aí, meu irmão, aí o negócio é diferente. Aí você fica sensível à voz de Deus. Você consegue perceber Jesus nos mínimos detalhes. Você consegue ouvir Ele lhe ensinando em momentos assim, sabe, qual momento simples da sua vida. Uma das coisas que eu acho mais extraordinária em você ser sensível ao Espírito Santo é porque Ele lhe ensina na caminhada. Vou abrir um parênteses, e quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Ué, primeiro dia que eu estava deixando Davi na escola, Davi sempre foi extremamente apegado, até hoje, à minha Isla, tá aí mãe que sabe. Ele nunca dormiu uma noite na casa do avô Chico e da vovó Jassanete. Não porque não gosta de pai e de mãe, porque ele é muito apegado a gente. É uma luta quando a gente vai viajar e não leva ele. Muito apegado. Primeiro dia de escola, a gente está levando Davi lá, entrega a professora. Quando ele vê a multidão das crianças, ele se empolga e vai. E começa a brincar, tal e tal e tal. E lá vai eu e Isla saindo de fininho. Peguei na mão de Isla, lá vai a gente saindo de fininho. A pedagoga disse... Eu quase olhava e dizia: que foi? Eu já paguei já, não estou devendo não. Ela disse: vem cá, senhora, chame ele e diga que você vai embora. Aí eu digo: a irmã, eu sei que a senhora está acostumada com todo tipo de criança, mas esse daí é crente pentecostal. Se eu falar para esse daí que eu vou me embora agora, esse menino vai passar o dia todinho chorando. E a senhora não vai ter sossego não. Você tem certeza que quer que eu diga que vai me embora? Ela falou: tenho. E eu falei: por quê? Você vai dizer que vai embora, mas que volta para buscar ele. Aí eu: tem certeza? Ele precisa saber que você vai, mas que daqui a pouco você vai voltar para buscar ele. Aí lá vem Davi: Davi, vem cá. Ele vem: oi papai, eu vou me embora. Aí ele fez a careta. Aí começou a chorar. Eu digo: Davi, eu vou me embora, mas já já eu volto. Quando eu dei as costas, depois de ter dito isso, o Espírito Santo falou no meu coração e disse: Jesus faz do mesmo jeito. Ele sabia que a gente ia chorar muito porque ele foi embora. E a gente chora todo dia porque ele foi embora. Mas ele não somente nos disse que ia embora. Na palavra dele ele disse: eu estou indo para o meu Pai vos preparar a morada. Porque aonde quer que eu esteja, vocês estarão comigo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele estava dizendo: eu vou embora, vocês vão chorar, vocês vão sofrer, vocês vão passar por algumas provações e tribulações, mas eu voltarei para buscar cada um de vocês, e vocês vão estar sempre comigo. Rapaz, na hora que o Espírito Santo falou isso comigo, eu falei: é muito bom ser crente. Você consegue perceber o Espírito Santo lhe ensinando ao longo da jornada, porque você está sensível à voz dele. Rapaz, Jesus fala comigo em coisas assim tão simples que eu fico maravilhado. Por quê? Porque você está sensível ao ensinamento dele. Jesus não precisa... Olha gente, olha para a Bíblia. Jesus nunca usou nada difícil demais para ensinar. Quem dificulta é nós. Jesus, para ensinar, ele disse: olha, o reino de Deus é como um pescador que joga a rede e pega a ruma de peixe, traz para a praia e faz separação. Isso é simples ou é complicado? É simples. Ele disse: ó, o reino de Deus é como um semeador que sai a semear, e aí cai em solo bom e em solo ruim. É simples ou é complicado? É simples, não é complicado. E por que eu estou dizendo isso? Da mesma maneira que Jesus Cristo ensinou o povo de maneira simples, tem coisas simples do seu dia a dia, escute isso. Tem coisas simples do seu dia a dia que serão experiências extraordinárias se você tiver sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Coisa simples. Pai, esses dias estava testemunhando, contando que quando o nega colocou a mesa posta lá de manhã, é todo dia, todo santo dia ela coloca uma mesa posta. Lá desce pai lá para tomar café da manhã, ele começa a chorar. O que é isso? Sensibilidade ao Espírito Santo. Pastor Gabriel, era só um café da manhã com um pano embaixo da caneca. Mas quem é sensível ao Espírito Santo consegue desenvolver gratidão, consegue olhar e dizer: eu sei que o Senhor está comigo. Glória a Deus. Sensibilidade.
Glória a Deus. É como se o mundo espiritual fosse descortinado. Tinha uma cortina e de repente você... Eu era cego e agora vejo. Para a gente encerrar, eu ainda tinha que falar sobre poder para testemunhar, mas eu quero encerrar com esse ponto. No verso de número 3 de Atos 2, diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, a quais puseram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falassem. No verso 5 fala que estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, que cada um ouvia na sua própria língua. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Chegaram ao ponto de dizer que eles estavam bêbados. Por que eu estou dizendo isso? O Espírito Santo, ele manifestou os seguintes sinais. Primeiro, o falar em línguas, a capacidade de orar segundo a vontade do Espírito Santo e magnificar a Deus. Mas outra coisa que a gente vê aqui nesse texto é a alegria indizível. Em 1 Pedro, capítulo número 1, do verso de número 8, Pedro diz: sobre vós há uma alegria indizível. Parece até que não existe essa palavra, mas existe, indizível. O que é indizível? Você não consegue mensurar por palavras. É inexplicável. Entenda por alegria indizível, alegria inexplicável. Quem aqui já foi batizado com fogo do Espírito Santo? Dá só um sinalzinho com a mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. No dia que você foi batizado com fogo do Espírito Santo, você lembrou dos seus boletos? Lembrou? No dia que você foi batizado com fogo do Espírito Santo, você lembrou que a lombar estava doendo? Lembrou? Sim ou não? Mas você não estava pulando lá, oh glória a Jesus, mas a lombar estava doendo. No dia que você foi batizado com o Espírito Santo, você lembrou se você estava rouco? Você lembrou se você estava doente? Você lembrou se você estava liso, derrubado? Se alguém passasse perto de você, escorregava de tão liso que você estava? Lembrou? Lembrou das dores da vida? Aleluia. Quando o Espírito Santo, ele toma de conta do nosso coração, ele preenche o nosso corpo, irmão, é uma alegria indizível. Não importa as aflições que estejam nos cercando, a gente só precisa ser cheio do Espírito Santo para poder suportar cada uma delas. Não é que as aflições vão embora, não é que elas vão, terminei de falar em línguas, o boleto se pagou e compensou na hora. Você foi batizado com o Espírito Santo no final do culto de ensino, amanhã o boleto compensou, tudo pago. O financiamento do Minha Casa Minha Dívida, no outro dia que você foi batizado, estava quitada a casa, 345 anos, financiamento, filhos dos teus filhos pagando. Você lembrou? Você não estava nem aí. Porque o Espírito Santo, ele manifesta no seu coração. Quer ver? Ó? Pega na mão da pessoa que está do seu lado, coloca ela de pé para ela pensar que está terminando. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: o Espírito Santo, quando desce sobre a sua vida, ele manifesta, ele traz até você uma alegria que não é dessa terra. Ele traz até o seu coração uma alegria que vem lá do céu. Ele vai manifestar na sua vida uma alegria que vem lá do céu, meu irmão. E talvez aqui na terra as coisas estejam meio bagunçadas, mas a nossa alegria não vem da terra. Quando o crente está triste, quando o crente está sobrecarregado, quando o crente está aflito, ele lembra do Espírito Santo, da palavra e das promessas. O Espírito Santo começa a manifestar uma alegria indizível. Pastor Gabriel, eu tenho andado tão triste, tenho andado tão sobrecarregado, eu tenho andado tão cheio da multidão das minhas aflições. Você sabe qual é o melhor remédio para a aflição? É ser cheio do Espírito Santo. Porque eu garanto para você que você não vai vencer essa aflição vazio de Deus. Ser cheio do Espírito Santo lhe garante duas coisas. Diga quais. Só falo se você perguntar. Diga quais. Primeira coisa que ele lhe garante, que você vai conseguir suportar tudo que vier sobre você.
Pega na mão desse crente cheiroso, está cheirando azeite ele aí do seu lado, meu irmão. Pega na mão dele e fala assim: não existe provação que o Espírito Santo não faça você suportar. Fala para ele: você aguenta, você consegue suportar. O Espírito Santo te faz forte, te faz capaz, te faz cheio de autoridade de Deus. Primeira coisa, ele te faz suportar, tu aguenta. E a segunda, pastor Gabriel, ele faz você vencer. Eu vou falar isso de novo, ele faz você vencer. Aponta o dedinho de profeta para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Espírito Santo te fará vencer. Ele não entendeu, ele não deu glória. Fala: o Espírito Santo te fará vencer. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmão, nós é tudo doido, rapaz. Todo mundo aqui tem conta para pagar, todo mundo tem um parente que está enfermo, todo mundo tem uma causa que é só Jesus para fazer, mas nós continua de pé, porque o Espírito Santo, ele enche a nossa vida, ele enche a nossa casa. Aleluia. Eu quero orar agora para encerrar essa mensagem. Pai,